Fala moçada, tudo bem? Você quer saber como é que a banca do Colégio Naval cobra as questões de história? Pois bem, depois da vinheta nós vamos corrigir a prova de 2019 para você se familiarizar com as dinâmicas de cobrança dessa banca. Pois bem, moçada, a exemplo do que nós já fizemos, num vídeo passado nós corrigimos a prova de História de 2020, também corrigimos Geografia, tá? Dessa vez, 2019, no próximo 2018 e vamos até 2011, beleza? Para sempre ficar ali com os 10, 11 últimos anos da prova. Pois bem, moçada, por que é importante você saber desse vídeo o que cai na prova, como cai na prova? O que cai pode cair qualquer coisa da história do Brasil, mas como os elementos que eles cobram, como eles cobram e a correção de prova a partir de um professor, seja eu, seja qualquer outro professor, a gente consegue identificar alguns elementos próprios dessa banca ou de qualquer outra que a gente estiver corrigindo, beleza? Então, a partir de agora, nós vamos corrigir as questões da prova amarela de 2009, disciplina História. Vem comigo. Pois bem, moçada, começa pela questão de número 27. Percebam um texto mediano aí, né? Leia o texto a seguir e logo depois você vai ter uma múltipla escolha. Então vamos lá. Eu, el rei, faço saber a vós, Tomé de Souza, fidalgo de minha casa, que vendo eu quanto o serviço de Deus e meu é conservar e enobrecer as capitanias e povoações das terras do Brasil e dar ordem e maneira com que melhor e mais seguramente se possam ir povoando, para exalçamento da nossa santa fé, e proveito de meus reinos e senhorios, e dos naturais deles. Ordenei, ora, de mandar nas ditas terras, fazer uma fortaleza e povoação grande e forte, em um lugar conveniente, para daí se dar favor e ajuda às outras povoações, e se ministrar justiça e prover nas coisas que cumprirem a meu serviço e aos negócios de minha fazenda e a bem das terras. Moçada, é um português arcaico, então fica às vezes difícil nós, brasileiros do século XXI, conseguir pegar rapidamente o que o texto está falando. Mas basicamente a gente está dizendo o seguinte, é um rei, o rei de Portugal, colocando uma decretação, uma ordem de que vai se produzir uma fortaleza num local para que nesse local a gente coloque a administração da colônia e que ela sirva para melhor administrar toda a colônia, levando benefícios, lucros, etc. e tal. Pois bem, então essa é a parte central do texto. E só uma dica muito importante. Quer estudar ciências humanas? Eu fiz um vídeo sobre isso na parte de mentoria. Toda terça um vídeo de mentoria de como estudar. Pois bem, lá eu coloco, leia textos fazendo fichamento. E aí pega aquele texto central e fala, qual é o ponto central que o autor ou a autora quis falar nesse ponto. Então essa é uma dica importante. O ponto central desse parágrafo aí que eu acabei de ler é exatamente o que eu falei. Construção de uma fortaleza num local para que ela sirva de base para a administração da colônia. Então vamos lá. Sobre o texto, então não tem jeito, teria que ler o texto mesmo, que é um importante marco da história do Brasil, é correto afirmar que representava o objetivo da monarquia portuguesa de iniciar a colonização do Brasil, cedendo territórios para que os grupos particulares pudessem explorá-los à custa de seus próprios recursos, enquanto o governo atuaria como uma espécie de órgão regulador do que foi conhecido como capitanias hereditárias. Errada, moçada, porque na verdade já existiam as capitanias hereditárias. Agora, o que o texto está dizendo é que vai ser construído um local, uma fortaleza, um forte, que deste local vai ser feita a gestão da colônia. E essa fase da colonização é o governo geral. As capitanias é um primeiro processo, primeira tentativa, só vão ser extintas mesmo oficialmente no século XVIII, mas logo depois da sua instauração, na década de 30 do século XVI, 1530, vai vir o governo geral, a partir da década de 40, da década seguinte, do século XVI. E aí o que está dizendo é exatamente isso. Sede em Salvador,
Bahia, e ela tinha, em tese, a importância, a determinação de fazer com que, de maneira mais homogênea, a colônia se desenvolvesse economicamente. Beleza? Então, a letra A está falando da instauração da capitania e não do governo geral. Vamos para B. A pretensão do governo português em promover a colonização efetiva do território brasileiro e de estimular a produção colonial, sendo um dos seus primeiros atos a construção de uma cidade para ser a capital da colônia. Bingo! Concretizada por Tomé de Souza, primeiro governador-geral, com a fundação de São Salvador em 1549. Bingo, maravilha. Letra B de bolado. Vamos para C, porque ela está errada. O desejo português de não investir recursos no território colonial do Brasil, permitindo que grupos privados construíssem feitorias com dois objetivos. Só aí já tem um erro, tá? Na verdade, quando ele está falando de construir uma fortaleza, uma cidade fortificada, ele está falando de investir. E o texto aí da letra C está dizendo desejo português de não investir. Então, só essa parte já está errada, tá? D. Primeiro passo para o processo de povoamento da colônia. Primeiro passo, não. É o segundo passo, como eu falei. O primeiro passo são as capitanias hereditárias. Letra E. A ocupação efetiva do território colonial, principalmente após a descoberta de jazidas de ouro no interior da colônia. Vamos parar por aí. Moçada, as primeiras jazidas de ouro, elas são descobertas no final do século XVII, no século seguinte, mais especificamente na década de 90. Então 1693, 95, 97. E por que eu dei essas três datas como exemplo? Porque vai ter livro que vocês vão achar. Nas primeiras localizações de ouro no Brasil foi em 93. Outras vão dizer, as mais importantes iniciais achados foram em 95. Mas já vai ter 97 também. Então, não importa o ano. O importante é década de 1690. Beleza? Então, letra E errada. Perfeito? Vamos para a questão 28. Outro texto aí. Nesse caso, a gente nem precisava ler o texto. Mas, como você não sabe, você tem que ler a prova inteira antes. Marcar aquelas que você sabe, aquelas que você não sabe. Isso vai ter um vídeo sobre estratégia de prova, tá? Você vai ter que ler o texto, então vamos ler o texto. Deu no Mercúrio português. E do Brasil virá também o galeão chamado Padre Eterno, Padre Eterno, que se faz no Rio de Janeiro, e é o mais famoso baixel de guerra que os mares jamais viram. A Gazeta Mensal Lisboeta trazia a notícia assim, fechando a edição de março de 1665, o periódico de Antônio de Souza de Macedo, secretário de Estado do Reino de Portugal, se referia ao barco de 53 metros que deslocava 2.000 toneladas com um mastro feito num só tronco de 2,97 metros de circunferência na base. O navio começou a ser construído em 1659, a mando do governador da capitania do Rio, Salvador Corrêa de Sá e Benevides, na Ilha do Governador, em um local conhecido como Ponta do Galeão, onde hoje fica o Aeroporto Internacional do Rio. Militar e político português, dono de engenhos e currais, Sá, fez o mais potente galeão que pôde para evitar depender da proteção das frotas do governo ao se aventurar no comércio pelos mares. Olha essa frase final aí, se aventurar pelo comércio pelos mares. Essa frase final elimina uma opção da questão. Vamos lá. Questão 28. É correto afirmar que a existência de estaleiros destinados à construção de grandes navios no Brasil do século XVII demonstrava A. Que o Brasil possuía uma economia dinâmica, não é verdade. Que superava Portugal e Inglaterra na produção naval. É mais do que mentira, é muita mentira. Portugal e Espanha, nesse momento Portugal já estava num certo declínio, principalmente depois da União Ibérica, né? A Inglaterra estava passando pelos seus processos revolucionários. Revolução Gloriosa, Revolução Puritana, mas estava se fortalecendo cada vez mais, principalmente com os atos de navegação. Pois bem, letra B, a indústria naval apenas servia para o transporte de açúcar para a Europa. Não é verdade. Apenas, nunca, sempre, todos, nenhum. Cuidado com esses termos deterministas, tá? Na gigantesca maioria das vezes, são mentiras. Eu, particularmente, não lembro de uma opção de colégio naval
que falava sempre, tudo, nunca, né, como verdade, tá bom? Atenção nisso. Letra C. Que havia outras atividades econômicas na colônia, além da produção e exportação de cana-de-açúcar. Bingo, moçada! Existiam outras produtividades no Brasil. Percebam que ele não está falando de exportação, ele não está falando de nada mais específico. Ele está dizendo o seguinte, simples, havia outras atividades. E havia, né? Vai ter ouro, vai ter pecuária, vai ter drogas do sertão na região amazônica, vai ter. Então, há, de fato, para além da cana-de-açúcar, para além de qualquer coisas especificamente relacionadas à cana-de-açúcar, há outras coisas. Havia o pau-brasil, depois foi perdendo mais força, né? Enfim, é isso. Então, letra C. Letra D, porque ela está errada. A necessidade de numerosas embarcações para a navegação fluvial no Brasil. Lembra que eu falei? Vou voltar aqui a tela para vocês. Olha, a última frase. O governo, ao se aventurar no comércio pelos mares, então o texto está falando de mares, e fluvial é rio. Então, a última frase nega a letra D. Não era a necessidade de numerosas embarcações para a navegação fluvial, até porque a navegação fluvial nesse momento estava muito fraquinha. Letra E, a existência de colonizadores franceses no Brasil, os únicos capazes de construir grandes navios. Moçada, a própria grande navegação, que se chama de grandes navegações ou expansão marítima portuguesa, mostrou que no século XV e XVI, o grande século da navegação era português. Os grandes mestres da produção marítima eram os portugueses, não os franceses. Os franceses vieram um pouquinho depois. Beleza? Questão 29, textinho menor. Assim, a 14 de novembro de 1822, atenção na data, hein? 2 meses após sua proclamação, aí no caso da independência do Brasil, fazia-se ao mar a primeira esquadra brasileira rumo a Montevidéu, capital do hoje Uruguai, com a missão de expulsar as forças que lutavam para manter a província cisplatina sob o domínio português. Sobre essa frase, sobre esse texto, é importante o esclarecimento. O Brasil se torna independente. Existia uma província, hoje a gente chama de estados, né? Estado do Mato Grosso, estado do Rio de Janeiro, estado de Minas Gerais, na época se chamava-se províncias, beleza? Tinha uma província ao sul do Rio Grande do Sul, chamada Cisplatina, que logo depois da independência do Brasil, vai fazer a sua independência própria, e eles se transformam de Cisplatina em Uruguai, o país Uruguai. Então já pensou se Cisplatina continuasse no Brasil? O ataque de Neymar, Soares e Cavani não ia ser, né? Enfim, pois bem, e Arrascaeta, né? Como 10 da seleção. Pois bem, moçada, o que eu quero chamar a atenção é, eles se separam. Aí o texto está dizendo que logo depois da independência do Brasil, tropas portuguesas queriam manter a Cisplatina como um território português. Perderam o Brasil, mas queriam manter a Cisplatina. E aí sai uma frota brasileira para expulsar esses portugueses. E aí transformar ou manter a Cisplatina como brasileira e não como portuguesa. Dito isso, vamos para as questões. Sobre o contexto da criação da primeira esquadra brasileira, é correto afirmar que ela teve como objetivo a. Reimplantar o comércio marítimo brasileiro, que era dependente de navios portugueses e de seus comerciantes que controlavam os portos nacionais. Não, moçada, na verdade, nesse momento, os portugueses estavam até numa certa desvantagem em relação aos ingleses, que continuaram grandes parceiros brasileiros, mesmo depois da independência do Brasil. Se a gente pensar na vinda da família real para o Brasil, Portugal perde o posto de metrópole, quer dizer, quando o Brasil se torna Reino Unido, junto com Portugal e Algarves, ele perde o posto, Portugal perde o posto de metrópole e Brasil perde o posto de colônia, né, brasileira, uma espécie de submissão geopolítica, beleza. Mas você tem também tratado de comércio que vai favorecer a Inglaterra, né, mais a Inglaterra que os próprios portugueses. Então, nesse momento, já não havia mais uma dependência exclusiva do comércio colonial brasileiro em relação ao comércio, à frota marítima de guerra e comercial portuguesa, tá bom? Agora vamos para a letra B. Combater e expulsar as principais forças militares fiéis ao governo português, existentes em algumas províncias que dificultavam a organização interna do Brasil independente. Bingo, perfeito.
O Brasil independente significava todo o território que se chamava de Brasil se tornar independente de Portugal, sem exceção, inclusive a província cisplatina, que Portugal insistia em manter como dela. Beleza? Então vamos lá, essa está correta. Letra C, por que ela está errada? Conquistar a província cisplatina dos portugueses e torná-la uma república independente, não. Libertando o novo Estado uruguaio do jugo opressor dos europeus. Moçada, a independência do Brasil foi feita a partir, de algumas concepções libertárias, com uma certa influência iluminista. Tem até uma questão que fala sobre, não do Colégio Naval, mas é uma questão de vestibular de ensino médio, que fala sobre a influência do iluminismo na cabeça de José Bonifácio. Mas sim, tem ali um elemento. Mas basicamente, para que os interesses da elite econômica brasileira, nesse caso rural, não fosse contrariado com uma tentativa de recolonizar o Brasil por parte de Portugal. Tá? Então tem um elemento mais personalista, mais nacionalista, interesses próprios do que uma ideia libertária, revolucionária. Tá bom? Letra D, por que ela está errada? Promover a escolta de navios mercantes no Oceano Atlântico que se encontravam repletos de corsários estrangeiros que não reconheciam a independência do Brasil. Moçada, não é verdade nem a primeira parte, o Oceano Atlântico é repleto de corsários estrangeiros, e a segunda parte, que não reconheciam a independência do Brasil. Um processo de reconhecimento da independência de um país leva 1, 2, 3 anos. Quando as 13 colônias se tornam independentes da Inglaterra, leva 2 anos para eles serem reconhecidos. No Brasil levou 2, 3 anos para ser reconhecido por Portugal. Então primeiro é feito lá um tratado entre as duas partes que brigaram, né? O que perdeu o território e o que se tornou independente, no caso Brasil e Portugal, e leva um tempo, discussões, qual o preço da indenização, se vai ter indenização, o que ele ganha, o que ele perde, e aí isso leva a uma série de discussões. A partir daí, o reconhecimento do país europeu que perdeu o território abre-se brecha para que outros países também reconheçam. E outros países reconheceram. O primeiro país a reconhecer foram os Estados Unidos, tá? Com a ideia lá da doutrina Monroe, América para os americanos, enfim. Mas isso é papo para aula, não precisa... Quer dizer, de certa maneira, a gente esbarra nisso na história do Brasil, mas não é de história do Brasil isso aí, tá bom? A história da América não serve para o Colégio Naval. Pois bem, moçada, então, letra D, ela está errada. Letra E, libertar todos os povos de outras colônias de domínio português, promovendo a independência cisplatina, de Angola e de Moçambique. De novo, isso não existiu. Essa ideia libertária revolucionária não passou pela cabeça dos revoltosos brasileiros que produziram a independência do Brasil. Beleza? Com isso, a gente vai para a questão 30. Faltam só mais 3. Essa e mais 2. Cuiabá, como é bom viver aqui. Cidade verde, linda e hospitaleira, consegue ser a capital tricentenária, mas sem perder a essência. Cuiabá, dos 300 anos que vem sendo marcada por muitas transformações e mudanças. Breve histórico. Cuiabá foi fundada em 8 de abril de 1719. Atenção na data, moçadinha. Às margens do rio Cochipó. A ata de fundação foi assinada por Pascoal Moreira Cabral. Cuiabá foi elevada à condição de cidade em 17 de setembro de 1818, tornando-se a capital da então província de Mato Grosso. A Igreja do Rosário, um dos seus pontos turísticos, construída na época no centro da pequena cidade, marcou a localização de uma rica cultura de ouro. Atenção na última frase, em especial no trecho depois da última vírgula do lado de pequena cidade. Marcou a realização de uma cidade rica, de uma rica cultura de ouro. Significa dizer, primeiro, olha quando ela foi fundada, 1719. O que antigamente o Colégio Naval de vez em quando solta essa pérola, errada, mas solta essa pérola, de chamar de ciclo do ouro. Historicamente isso está errado, historiograficamente está errado. Mas vamos falar como o Colégio Naval de vez em quando cobra, ciclo do ouro. O tal do ciclo do ouro começou com a descoberta do ouro na região de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, na região mais central do Brasil. Começa-se a produção aurífera e vai até o auge dela até 1750, depois tem um declínio. Percebam que é uma cidade que é fundada em 720,
portanto, ele de certa maneira no auge da produção aurífera, e ela, a última frasinha que é espetacular, localização de uma rica cultura de ouro. Tendo isso, vamos fazer as opções aqui. Primeiro tem um enunciado, né? A respeito da fundação de Cuiabá, é correto afirmar que está relacionado a... Está relacionado à existência de uma grande missão jesuítica na região que atraiu bandeirantes paulistas com o objetivo de capturar escravos e vendê-los para senhores de engenho do litoral. Moçada, os bandeirantes, a gente tem uma aula disso aqui no canal, os bandeirantes tinham algumas missões, duas em especial. Capturar índio, aprisioná-lo e vendê-lo como escravo. 2, buscar ouro. Nesse caso, não é buscar índio, é buscar ouro. Então a letra A está errada. Teria que ser, né? Então, B. O Tratado de Madrid, entre Portugal e Espanha, concedendo extensos territórios espanhóis ao Brasil, que foram explorados pelos bandeirantes. Moçada, Tratado de Madrid não tem nada a ver com Cuiabá. Se a gente estivesse falando ali Sete Povos, Colônia de Sacramento, poderia até, dependendo, obviamente, do resto da informação, poderia estar correta ou fazer sentido minimamente. Mas Cuiabá, não. Tá bom? C. A marcha para o oeste promovida pelo governo português com o objetivo de oferecer pequenas propriedades àqueles que desejassem povoar o sertão brasileiro. Moçada, se isso estivesse falando do governo estadunidense do século XIX, ok, isso aconteceu. Na marcha para o oeste deles, eles fizeram uma legislação que os estrangeiros que chegassem naquela terra e se estabelecessem ganhariam um pedaço de terra pagando uma mixaria. No Brasil isso não aconteceu. Vai acontecer algo próximo, mais ou menos, com os alemães na região sul do Brasil, tá? Mas isso tem uma aula especificamente sobre isso. Letra D. A política portuguesa, que permitia a estados estrangeiros amigos visitar a região do Mato Grosso com expedições de caráter científico. Essa opção fala nada com coisa nenhuma. Sobrou a letra E. As buscas dos paulistas pelo ouro, ok. Paulista, bandeirante, dá no mesmo, tá? Por meio das monções, que eram expedições fluviais, exploratórias e também abastecedoras de povoados, arraiais e vilas. Beleza, moçadinha, perfeito, ótimo. Então, letra E, tem a ver com mineração, tá? Vamos agora para a questão 31, que começa com essa charge aí que vocês estão vendo. Olha, é um rapaz calvo, com uma barriga grande, um bigode bastante bonito, com um facão enorme na mão e um corpo atrás dele e uma cabeça decapitada, pendurada ali numa parede, né? Então, no talho ao exército. Essa aí é a figura, é a charge. Então, a partir dessa charge, vamos tentar fazer as questões. E aí percebam o seguinte, essa charge é de 1903, que tem a ver com o episódio que fala a questão. A charge satiriza a atuação do Barão do Rio Branco na questão do Acre. É correto afirmar que o acordo entre os países, Tratado de Petrópolis, 1903, estipulava a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e a cessão de territórios brasileiros na mesma quantidade daqueles que foram tomados da Bolívia pelos seringueiros brasileiros. Não, muita gente que poderia confundir isso marcaria essa, tá? Porque a Madeira-Mamoré tem a ver com isso, tem a ver com esse contexto, a coisa da proporcionalidade do território do Brasil ceder parte do seu território para a Bolívia é que também dá uma escorregada, mesma proporcionalidade, tá bom? Então não, letra B, vamos lá. O pagamento pelo Brasil de indenização ao recebimento do Acre, favores e até cessão de parte do território à Bolívia, gerando críticas dos brasileiros aos termos do acordo. Havia a percepção de que o Brasil entregou demais à Bolívia em troco de um pedaço gigante de terra, que é hoje o estado do Acre. A crítica da época era uma desproporcionalidade ao que o Brasil recebeu em relação ao que o Brasil deu de volta à Bolívia, ou em pagamento ou em cessão de terra. Beleza? Então, letra B, certinho. Vamos ver por que a C está errada. A apropriação de todo o território do Acre pelo Brasil sem qualquer contrapartida à Bolívia, não é verdade?
gerando críticas à atitude unilateral e violenta do Barão do Rio Branco. Se você olha a charge, você vê, muita gente confundiu com essa também, ou a A ou a C. Porque ele está num estado autoritário, tem um corpo atrás dele sem cabeça, aquela coisa toda. Então muita gente poderia olhar a charge e falar, pô, isso aqui está falando de autoritarismo, logo é letra C. E não, tá? O Brasil deu algo em troca da Bolívia, tá bom? Letra D, por que ela está errada? A ação violenta do governo brasileiro que deveria expulsar os seringueiros brasileiros e devolver o território do Acre ao governo boliviano. Só um parênteses, antes do Brasil comprar o território acreano, digamos assim, já tinha muito brasileiro morando lá. Era o período da febre da borracha, então lá com seringueiras, muitos brasileiros já estavam morando lá. Sacou? Então o Brasil, na verdade, comprou um território que já era praticamente usado só por brasileiro. Tá bom? Letra E. O alinhamento do governo brasileiro aos Estados Unidos, que exigia a devolução do território acreano para a exploração do látex por empresas estadunidenses. Não é verdade. Na verdade, em alguma medida, nessa primeira partezinha do século XX, houve uma tentativa, por exemplo, da Ford, em vir aqui para o Brasil, comprando territórios, para que eles pudessem utilizar de maneira mais rápida o látex aqui. Inclusive fizeram uma cidade, hoje é uma cidade fantasma chamada Fordlândia. É bem interessante essa história, mas é uma cidade hoje fantasma, assim. Vale um documentário sobre isso, né? Embora já exista. Então, 31, letra B. Vamos para 32. A Guerra Fria, em seu plano ideológico, dividiu o mundo basicamente entre o bloco capitalista e o bloco comunista. No Brasil, entre 45 e 64, duas vertentes políticas e econômicas ganharam destaque: o nacionalismo e o liberalismo. Sobre essas vertentes, é correto afirmar que... Interessante, né, moçada? Porque na geografia acontece a mesma coisa. Como a banca só pode cobrar coisas relacionadas ao Brasil, os professores, as professoras, enfim, que fazem parte da banca, não conseguem abordar questões nacionais, mas eles contextualizam questões internacionais, mas contextualizam com as questões internacionais. Então, na geografia, por exemplo, não pode cobrar globalização. Aí pede o Brasil inserido no processo de globalização. E no Brasil, dá o contexto e fala o que estava acontecendo aqui no Brasil nesse contexto. Então, é uma artimanha muito bacana para poder não ficar só bitolado no Brasil, né? Pois bem, moçada, o que ele está dizendo é o seguinte: das duas vertentes, das duas concepções ideológicas existentes nesse período da Guerra Fria, o que eles defendiam? E eu já adianto: duas, nacionalismo, desenvolvimentismo, ou só nacionalismo, ou nacionalismo econômico. A nomenclatura variava, mas queria dizer a mesma coisa. Por outro lado, os liberais. Os liberais, eles eram taxados de maneira pejorativa, os livros que retratam isso são muito claros, como entreguistas. É óbvio que isso é pejorativo. Quem é contra o liberalismo vai concordar com esse termo. Quem é a favor, obviamente que vai se sentir ofendido. Mas eu estou dando aqui um argumento histórico. Historicamente, eles eram, nesse período, chamados de entreguistas. E por que eu estou usando o termo pejorativo? Para facilitar a nossa compreensão dessa questão. Os nacionalistas queriam fortalecer a indústria nacional, a economia nacional. E os liberais queriam trazer capital de fora, com mais pujança, com mais dólares, com mais potência, para modernizar a economia aqui. E aí, com isso, a gente consegue matar essa última questão. Beleza? Vamos lá. A. Liberais está um pouquinho pequeno, porque não cabia devido ao tamanho, não cabia todas as opções na mesma página. Então, eu tive que diminuir um pouco a letra para caber, tá? A. Liberais apoiavam a busca de empréstimos estrangeiros e a entrada de empresas multinacionais, sendo a função do governo controlar os índices inflacionários e a emissão de moedas. Já os nacionalistas defendiam um desenvolvimento consolidado pelo capital nacional, com estados atuando como grande investidor da economia, além de voltar-se à criação de políticas sociais. Perfeito, bingo, essa aí está certinha. Se a gente pudesse pensar nos dias atuais, talvez a gente pudesse colocar esses nacionalistas mais à esquerda do espectro político, né? Questões sociais, nacionalismo econômico, e os liberais, uma espécie de centro-direita. Centro-esquerda, centro-direita, tá? Por que centro-esquerda e centro-direita? Porque na extrema-esquerda estão os socialistas, comunistas, na extrema-direita estão os fascistas, que defendem coisas diferentes do que a gente está chamando de centro-esquerda e centro-direita, tá bom? Letra B. Os liberais eram defensores de um Estado forte para
Parou. Liberais eram defensores de um Estado fraco. C. Nacionalistas propunham maior participação do Estado na vida nacional, ok, por meio de uma revolução socialista. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Centro-esquerda não é esquerda. A esquerda mesmo, nós estamos falando de socialistas, comunistas, anarquistas, e aí são revolucionários, pensam na ditadura do proletariado, enfim, é outro papo, é outra história, tá bom? Letra D. Nacionalistas eram tidos como getulistas, de certa maneira, vamos lá, pelos liberais por serem favoráveis à presença das bases norte-estadunidenses no país. Não, aí vamos continuar. No país, como ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Já os liberais eram favoráveis à liberação dos costumes, como a legalização dos jogos, o uso de biquínis pelas mulheres e o divórcio. Olha que interessante. No Brasil, desde esse período, década de 50, mais ou menos, você tem os liberais no campo econômico como conservadores no campo social. Então, eles são a favor da abertura do comércio para o mercado estrangeiro, porém, aqui são contra o uso de drogas, contra o aborto, contra a libertação sexual das mulheres, enfim. São pontos de vistas distintos. Liberais na economia, conservadores nos costumes, beleza? Sobre a autorização das bases estadunidenses aqui no Brasil, já ocorreu, de fato, na Segunda Guerra Mundial, né? Mas Getúlio foi obrigado a fazer isso. Não foi porque ele quis, né? Roosevelt falou, olha, eu vou botar uma base aqui, tá bom? Aí o Getúlio, tá bom, tá, Getúlio, eu vou botar aqui. Foi algo obrigado a fazer. Então, e como há uma vinculação histórica entre nacionalistas e Getúlio, quando coloca na opção, Getúlio já deixou fazer isso. Então pode criar essa confusão e você marca essa correta. Não é verdade. Eles chamavam, inclusive, os liberais de entreguistas justamente porque favoreciam, de certa maneira, o capital estadunidense. Beleza? E, para finalizar, a letra E. Liberais defendiam a privatização de indústrias estratégicas para o Brasil, como a Petrobras, a Eletrobras e a Telebrás, para permitir a entrada de capitais estrangeiros no país. Ok. Enquanto os nacionalistas defendiam a estatização de empresas estrangeiras, como a Ford, General Motors, General Electric, para consolidar o capital nacional. Moçada, de novo, não confundir nacionalismo, desenvolvimentismo ou nacionalismo econômico com os ideais socialistas. Estatização de empresa privada tem a ver com revolução socialista, o que aconteceu em Cuba, por exemplo, na União Soviética. No Brasil, eles eram de centro-esquerda, o que mais ou menos a gente poderia chamar de social-democracia, né? Eles entendiam que o capitalismo é um sistema que está aí, está presente, não há como mudar, mas a partir do capitalismo vamos criar políticas a partir de um fortalecimento do Estado, e esse Estado forte vai direcionar as atividades econômicas. É isso, beleza? Então, letra A. Bom, finalizamos aqui a correção do Colégio Naval 2019. Também temos um vídeo da correção do Colégio Naval 2020 de História e Geografia. Beleza? Um abraço, até a próxima.